Vida e Saúde já de volta, agora é hora de dica de leitura. Olha só, eu tenho aqui esse livro muito legal, Controle Sua Saúde. É um livro que você pode adquirir no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você pode entrar lá no cpb.com.br ou 0800 979 0606 e pode adquirir esse livro que vai falar um pouquinho sobre as mudanças que você pode fazer para que a sua vida, para que você tenha o controle da sua saúde e para que você não seja simplesmente uma vítima, um telespectador da vida sem fazer nada. Poxa, dá para fazer muita coisa, você tem visto aqui com o Vida e Saúde que é possível mudar. E agora a gente vai sair um pouquinho aqui do cenário do Vida e Saúde, uma coisa meio inusitada, e a gente vai descobrir e a gente vai aprender juntos como a gente deve se portar dentro de um carro. Tem gente que passa horas dentro do carro, no trânsito, ou pega um engarrafamento esporadicamente e fica sempre com dores. Vamos lá comigo? Vamos dar uma olhada como é que a gente deve ficar dentro do carro. Aqui já está a Andréia. Tudo bem, Andréia? Oi, Peru, tudo bem. Quer dizer, então, que você vai demonstrar como a gente deve ficar dentro do carro. Tem gente, ontem eu conversei com alguém que falou para mim, olha, eu passo todos os dias 2 horas dentro do carro. Nossa. Em São Paulo, né? Tinha que ser São Paulo, né, gente? Dentro do carro, eu não aguento mais trânsito. O que dá para fazer, Andréia? Tem que usar os momentos que você está dentro do carro para começar a alongar o corpo. Na verdade, começar então se posicionando certo. Tá. Porque a gente tem alguns vícios na hora de dirigir, Teru. E a gente pode demonstrar então. Vamos lá. Olha só, primeira coisa que muitas pessoas fazem é colocar o banco lá atrás. E aí escorrega o quadril lá embaixo para poder alcançar o pedal. Vai lá no pedal, escorregando o quadril. Colocar o banco lá atrás, você diz o trilho, o banco mesmo, ou o encosto lá para trás? O banco mesmo, mais o encosto, a perna totalmente esticada e o braço totalmente reto. Porque a impressão que a gente tem é que se você colocar o banco mais para trás, o encosto mais deitado, você vai estar numa posição mais relaxada, mas isso então é um engano. É um engano, porque você começa a ocasionar mais dores, mais lesões para o seu corpo e, consequentemente, vai começar algumas patologias a aparecer na sua coluna vertebral. André, que tipo de problema a gente pode ter, então, por sentar desse jeito? Olha só, Teru, começando já do início, né? Como o carro já é baixo para mim, o banco é baixo, eu tenho que inclinar o meu pescoço. Então, possivelmente, cervicalgia, aquelas dores aqui no nosso pescoço, eu vou ter, com certeza. O meu braço totalmente estendido. Por muito tempo, uma epicondilite, que é aquela inflamação que tem bem pertinho do cotovelo. Tá. Outra coisa, eu tô sentada em cima do meu sacro, que é o finalzinho da minha coluna. Eu vou começar a sobrecarregar os discos ali, que fazem o amortecimento da coluna. Incrivelmente, mas pode aparecer uma hérnia de disco futuramente ali. E na hora de estender muito tempo a perna, falta de circulação também. Então, desde o início, desde o pescoço, a coluna vertebral até o pé, você pode ter lesão. Catástrofe total. Exatamente. Por um simples sentar errado no volante. Agora é o seguinte, tem gente que faz ao contrário, de que puxa, normalmente quem está aprendendo a dirigir, né? Puxa o banco lá para frente e dirige assim, com aqui encurvado e normalmente aqui essa região também do, como é que chama isso aqui? Trapézio? Isso, levantador da escápula, vai ficar muito tenso. Com medo, vai ficar aqui em cima, né? Isso é ruim também. Também. Então, existem as posturas certas aqui dentro do carro para você começar a diminuir e, na verdade, não ter esses problemas, então, futuros, né? Tá. Agora, uma pessoa... Daqui a pouquinho a gente demonstra aqui as posturas corretas. Agora, eu queria saber, assim, uma pessoa que passa 2 horas no trânsito, ela fatalmente, por mais que esteja certinho, ela vai ter, assim, dores, né? Vai sim, Teru. Tem alguma coisa que dá para fazer dentro do carro? Por falta de movimento, né? Você pode começar a alongar o corpo, né? Olha só, você sentado certinho. Primeira coisa, lembra que nós já gravamos sobre o sentar, né? Sentar naquele ossinho do bumbum, que são os isquios. Sentar direitinho com os isquios mesmo. Então você vai começar a alongar o seu braço. Nesse momento parado, engatou, deixou desengatar do carro, puxou o freio de mão para não ter riscos. E você começa a alongar o seu punho, isso naquele engarrafamento, braço. assim, que não tá andando nem um pouquinho, não né? tem o que fazer, aproveita esse momento para começar a alongar o seu corpo. Tá. Porque a região que mais fica tensa é a região do pescoço, do ombro, então. Então você vai lá e vai puxar o seu pescoço o máximo que você conseguir. Segura 10 segundos para um lado, para o outro, para frente, para trás.
faz o movimento rotacional. Então começar a relaxar essa musculatura, porque a gente fica tenso, fica nervoso por causa do trânsito. E você sempre no engarrafamento de São Paulo, principalmente, você fica lá em primeira e segunda todo o tempo. Então segurar bem o volante. Inclusive o pé, o calcanhar, né? Exatamente. Se o trânsito estiver lento, a gente fica com uma dorzinha também mais no pé. A tensão fica muito grande no corpo inteiro, né? Então começar a usar esses movimentos também. Um outro detalhe, Terô, são as mulheres. A gente carrega a bolsa muito pesada e sempre coloca lá no banco de trás por segurança, né? Tá. O que a gente faz? Puxa, já aconteceu comigo. Não é? E aí traz a bolsa pesada e joga aqui. E pior do que isso, comigo aconteceu o seguinte, eu fiz esse movimento muito rápido, quando eu voltei, deu aquela travada, né? A famosa travada. Depois fiquei com mau jeito o dia inteiro. Fica, porque distendeu a musculatura, ainda mais com peso. O movimento rotacional, sem a postura certa, mas com peso e jogar a bolsa, começa a destravar mesmo o seu corpo, né? Então distende a musculatura. Então procurar não fazer esse movimento rotacional. O único momento que você vai fazer isso mesmo é na hora de dar a marcha ré. Aí sim você pode fazer isso, mas não pegar o peso nesse momento. Tá, vamos demonstrar a postura correta, que depois eu tenho uma pergunta para quem anda de moto. Vamos trocar. Vamos lá. Então, olha, eu sou longa, né? Tenho a perna longa. Para mim seria, então vamos apoiar aqui o banco. Aqui, mais ou menos. Isso. E você já mexeu aqui no encosto, né? A gente tem que pensar assim, Terô, o encosto mais o seu assento, ele tem que dar 90 graus. Para dar certinho a postura para o seu quadril. Sentar com aquele ossinho do bumbum, seus isquios, sentir ele, encosta bem o bumbum lá atrás. Bem a base aqui, é o que ela ensinou já num programa do Vida e Saúde, é que a gente não deve sentar para cá, olha, porque muda completamente, eu tô forçando essa região da coluna. Você começa a sentar exatamente no finalzinho da coluna. Então você começa a desestruturar toda a coluna. E olha meu braço, olha a diferença. A Andréia tava com o braço completamente esticado, ele tá assim, ele tá inclusive mais relaxado, exatamente, né? Então você já vai começar a prevenir aqueles outros problemas que vai dar no cotovelo e a tensão do ombro. Relaxou o corpo, não vai ter aquela tensão do ombro, melhor ainda, né? A perna também, olha, tá levemente inclinada, não tá a perna totalmente esticada. Pensar que sempre quando aquelas seguranças do trânsito, tem isso também. Então quando você for colocar o pé na embreagem, faz isso, Terô. A sua coxa está totalmente encostada no encosto do banco, né, no assento. Essa é a posição ideal. E quando tirar, certinho o movimento da flexão da perna. Lembra o que eu fiz? Eu fiquei totalmente estendida com a perna. Ela ficou totalmente assim, né? Na verdade, ela foi com o quadril mais pra frente, porque o banco estava deitado. E é um movimento que se faz normalmente no trânsito, achando que para relaxar o corpo você pode escorregar todo o corpo. Não. Sem contar que isso pode gerar também até um acidente, né? Porque você está numa postura completamente em desvantagem. Você modifica o seu campo de visão e aí pode sim causar acidente ou então não está preparado para o acidente. Porque a orientação que a gente tem é estar sempre alerta. Por mais que o trânsito está tranquilo, a gente precisa estar esperto. Exatamente. Outro detalhe também é na parte lombar. Os encostos do banco, eles parecem que não foram feitos pensando na nossa lombar, aquela curvatura do finalzinho da coluna. Então, utilizar um travesseiro, alguma almofadinha que dê pelo menos 5 centímetros. A gente tem aqui uma almofada atrás, Terô? Isso, olha, virei de levinho, tá? Sem uma peso. almofada fininha. Isso. Aqui desse mais ou menos 5 centímetros de diâmetro ali, né? E eu vou colocar nessa parte, eu vou colocar aqui embaixo. No finalzinho da coluna mesmo, bem na região da lombar. Eu tô com o microfone aqui que ele dá uma enroscada, mas tá. Assim, acomodou olha, bem, mudou. Parece que abraçou. Exatamente. Gostei. E aí o corpo relaxa. Então são coisas simples do nosso dia a dia, naquele trânsito absurdo. Aproveita esse momento então para você relaxar o corpo. Se você já senta bem, uma postura boa na hora de dirigir, seu corpo não vai ficar tenso. Agora, Andréia, a gente às vezes tem que fazer viagem e quem pega muito trânsito, às vezes pega trânsito na ida e na volta. Quanto tempo a gente consegue ficar nessa postura, nessa posição, sem causar lesão? Tem um momento ideal que a gente devia parar e fazer um descanso, esticar, dar uma andada? Tem sim, Terô. No máximo 2 horas dirigindo direto, vai para o acostamento e aí começa o alongamento. Aí você desce do carro, estica o seu corpo, relaxa nesse movimento. Aquele movimento do pescoço que nós fizemos. O ideal nem no acostamento seria, o ideal seria parar em algum lugar para parada, né? Para não causar exatamente, acidente. Aproveita esse momento já que você vai parar, para você relaxar o corpo. Coloca o braço lá atrás e puxa para fazer aquela abertura, porque você ficou tanto tempo aqui, então a gente faz esse movimento, né? Coloca o corpo para trás. Isso, puxa o braço no máximo para você conseguir relaxar. E o pescoço lá atrás. Realmente gostoso. Começar a abrir essa questão do peitoral mesmo, né? Agora eu quero falar com você que anda de moto. Andréia, existe algum exercício que o motoqueiro precisa fazer
para evitar lesões também? Porque Precisa. cansa muito ficar naquela posição, às vezes o dia inteiro levando, trazendo, buscando. É verdade. Um Que dia dá vamos pra trazer fazer? uma moto aqui para mostrar a posição da moto. A moto, normalmente o motoqueiro, ele vai flexionar muito o braço E a e coluna? vai encurvar demais a coluna. No motoqueiro é ao contrário, você vai estender o máximo para você conseguir colocar a sua coluna no eixo. Sim. Se vai passar muito tempo na viagem, o motoqueiro tem que parar um pouco tempo, menos, né? Você tem que dirigir pouco tempo. Então 1 hora e aí para e alonga e volta mais um pouco. Então não seria ideal viajar de moto mesmo, por conta da posição que a moto já causa mesmo erroneamente. Então o ideal é usar a moto ali para fazer coisas durante o dia a dia, mas não para fazer viagens longas, até por segurança, Isso, em né? curto A gente sabe tempo, né? que a moto é um veículo muito vulnerável, então evitar. Se Exatamente. puder, é melhor evitar. É verdade. Andréia, e alongamento para o motociclista? O que ele pode fazer? Os mesmos movimentos que nós pensamos, abraçar o braço lá atrás e puxar, Teru, porque a coluna ficou muito tempo inclinada. Então, Tá. abrir, né? O movimento do braço, porque ele passou Aquele tempo aqui. estendido, puxou o máximo, tenta relaxar, né? E o outro lado, Aham. o nosso pescoço, o movimento rotacional, porque o motoqueiro ele fica muito mais tempo tenso pela posição. Sim. Então esses movimentos. Aproveita no carro também, Teru, e na moto, você pode abraçar o carro, ó, e lá na coluna, lá atrás, puxar o máximo. Olha só, ela tá com uma perna flexionada, a outra não. Isso. Você vai puxar sua coluna lá para trás, o bumbum lá atrás e o bumbum lá dentro, ó. Puxou barriga para pra cima dentro. e para sim. fora. Esse movimento da lombar para você começar a relaxar o finalzinho da Para sua alongar coluna. um pouquinho. Exatamente. Realmente, André, é melhor prevenir do que remediar. Gente, o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Amanhã você vai aprender a montar o prato da criança de uma maneira divertida e que vai funcionar. E também nós vamos tratar sobre picadas de insetos. Esse vai ser o tema do acidente doméstico que a gente vai assistir amanhã. Um abraço e até às 4h30 da tarde de amanhã. Tchau!